Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho e hoje passo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a liturgia deste 23º domingo do tempo comum, que nos apresenta o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, versículos de 25 a 33. Um texto que nos chama a atenção e nos intriga. O Evangelho deste domingo apresenta um dos discursos mais radicais de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Estou usando aqui o texto original do grego, que usa a palavra odiar. A tradução para o português ameniza o uso da palavra odiar para não gerar susto e escândalo nos menos letrados ou bem-intencionados. O verbo grego odiar, ele é escrito e traduzido por misein ou misein, mas misein, que não deve ser entendido no sentido afetivo de repulsa, mas tem que ser entendido como expressão semita, ou seja, dentro da perspectiva judaica, que indica preferir menos, escolher menos. Jesus não está propondo ódio literal. Ele está exigindo uma inversão da ordem natural dos amores. Quem quer segui-lo deve colocar o reino de Deus acima de tudo, inclusive dos laços mais sagrados e até da própria sobrevivência. Em seguida, ele vem falar da cruz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, como seguidor, não pode ser meu discípulo. Entendam que a cruz não é um enfeite, nem um sofrimento qualquer. A cruz é a escolha consciente de se doar até o limite, de abraçar a perda, o vazio e a entrega como um caminho de vida. Entenda vazio como despojamento. As duas parábolas que seguem a fala de Jesus, a do homem que constrói a torre e a do rei que vai para a guerra, reforçam a necessidade de discernimento e de decisão madura. Seguir Cristo não é entusiasmo momentâneo. Seguir Cristo é um compromisso que exige cálculo, renúncia e perseverança. Por isso que o Evangelho de hoje conclui: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aqui nós vamos compreender a dimensão teológica dessa fala de nosso Senhor. Aqui se encontra a essência do discipulado cristão. Prioridade absoluta de Cristo sobre todos os vínculos humanos. Segundo, liberdade interior diante das posses, da família e até da própria vida. Discernimento espiritual, que não se trata de seguir Jesus por impulso, por modinha, mas de assumir uma decisão refletida, capaz de enfrentar as consequências de ser cristão. Em linguagem bíblica, trata-se da aliança radical. Só quem entrega tudo pode receber tudo. Sob uma perspectiva analítica, eu fico vendo este texto e percebo que ele é um verdadeiro convite ao que Freud e Lacan vão chamar de travessia do desejo.
Quando Jesus pede que se odeie pai e mãe, ele aponta para a necessidade de sair da dependência narcísica dos vínculos familiares. E aqui pai e mãe refletem as figuras de tudo aquilo que exerce autoridade sobre nós e que nos infantiliza. Tudo aquilo que nos torna dependentes, infantilizados, é considerado pai e mãe dentro da ideia psicanalítica. Porque todo sujeito, toda pessoa, precisa em algum momento separar-se do outro primordial para poder existir de modo autêntico. Deixar de ser sombra dos outros. O apego excessivo ao desejo dos pais, das autoridades, mantém o sujeito infantilizado. Isso serve para tudo e para todos na vida. Carregar a cruz é encarar a realidade da vida, ou o que Lacan chama de real. Nós somos seres de falta, de perda, de castração. Não há desejo verdadeiro sem a aceitação de que nós não podemos ter tudo. Nós não podemos ser tudo para todos. As parábolas da torre e da guerra lembram que o sujeito precisa fazer um trabalho de elaboração, calcular, planejar, simbolizar os seus atos antes de se lançar na proposta. Essa é a ética da responsabilidade frente ao desejo, para não viver à deriva do nosso gozo imediato. A renúncia nesse sentido não é uma repressão, ela é libertação do que é falso, inclusive do falso eu que se sustenta em posses, títulos, papéis, família e até mesmo os nossos ideais narcísicos. Tanta gente acumulando cargos e funções sem ter a mínima competência para isso. Tanta gente segurando títulos com unhas e dentes, mas não está dando conta de administrar a própria saúde. Tem gente adoecida que não está dando conta de levantar papel, mas não renuncia aos seus títulos e cargos pela vaidade. O discípulo verdadeiro é aquele que encontra no vazio da cruz um lugar de liberdade. E aqui eu gostaria de trazer a realidade desse evangelho para as nossas comunidades. Num mundo onde a lógica dominante é sempre acumular, possuir, parecer, aparecer, Jesus vai anunciar o contrário. Perder para encontrar. Renunciar para ser livre. Morrer para viver. Dentro da sua família, esse texto precisa lembrar que o amor familiar, para ser autêntico, não pode ser uma prisão. Aprendam sempre que os vínculos são criados para desenvolver aqueles que dependem de nós. Função de pai e mãe é desenvolver os filhos. Uma família, um ciclo, um clã familiar, ele só é necessário e saudável se investir no desenvolvimento dos seus membros. Ele só é verdadeiro quando conduz à liberdade de permitir que cada um siga o seu próprio chamado. Para as nossas comunidades, fico alerta contra o modismo. Esse modismo que muitas vezes é disfarçado de piedade, é disfarçado de muita pureza e santidade. Não basta entusiasmo religioso e muito menos devoções de aparência. É preciso coragem, que tem faltado a muitos,
de seguir a Jesus Cristo, quando isso significar nadar contra as modinhas, contra a corrente. Para cada um dos batizados, o Evangelho é um apelo para rever as suas prioridades. O que ocupa hoje o primeiro lugar dentro do seu coração? O que tem o primeiro lugar hoje na sua predileção? O Evangelho deste domingo nos obriga a escolher. Ou seguimos a Jesus Cristo e a radicalidade do seu Evangelho e colocamos em prática o que está aqui, colocando Jesus no centro, ou seguimos a nós mesmos, nossas ideologias, nossas manias, nossos achismos, presos aos nossos apegos e às verdades que nós julgamos ser absolutas. A psicanálise nos ajuda a ver que esse caminho é também o caminho da maturidade psíquica. Só quem aceita a falta, só quem reconhece o vazio, pode viver o desejo de maneira plena. A exegese bíblica do texto mostra que Jesus não pede destruição dos afetos. Ele pede ordenação, ordem no amor absoluto de Deus. No fundo, o convite de nosso Senhor é este: deixa para trás o que te prende, o que te amarra. Sejam pessoas, circunstâncias, gestos e ideologias burras, e aprenda a carregar o que te liberta. Aí sim, siga-me.